E mais uma vez agradecer aí a oportunidade da gente, em nome do Banco Santander, apresentar o nosso cenário, apresentar esse tema de cenários econômicos para o curto e o médio prazo, o tema da competitividade no Brasil. Quando a gente fala em competitividade, em cenários, a gente percebe que estamos num momento um pouco adverso, um cenário de crise, é um cenário de crise econômica, é um cenário de dificuldades para a economia no ano de 2015, todo mundo já sabe, é o que provavelmente vai dar o resultado da pesquisa que vai ser conduzida aqui, já foi antecipado também pelo prefeito, essa visão de que é um ano de dificuldades, é um ano de ajustes, e eu vou usar como pano de fundo, muito mais do que uma avaliação de que a gente passa por uma tempestade perfeita, como eu tenho visto aí por parte de diversos analistas. Tempestade perfeita sugere que você tem diversos fatores aí proporcionando uma condição adversa que são além do nosso controle, né? E a nossa visão não é bem essa, que o país passa por um momento de dificuldades que não está relacionado a fatores alheios ao nosso controle. Ele está relacionado a decisões equivocadas, ele está associado a políticas equivocadas adotadas no passado que estão gerando um custo importante para a economia brasileira agora. Não são só apenas equívocos de administração, equívocos de gestão, equívocos de política econômica. Eu queria usar como pano de fundo para essa avaliação do cenário de curto e médio prazo, o tema da competitividade, um tema dos valores, né? Talvez a gente passe também por uma crise de valores. Uma crise de valores que não só fica muito fácil a gente associar o tema dos valores a governos, ao setor público, mas talvez o tema dos valores esteja presente também nas pessoas, na sociedade como um todo, né? Nas pessoas, nas empresas e também em algumas instituições do Brasil, né? Então, vou usar esse tema de valores como pano de fundo para análise do cenário econômico de médio e longo prazo e para o tema da competitividade, né? Um valor relevante, né? Dois valores antagônicos relevantes aqui que eu mencionaria, que eu começaria, eu vou citar 5 grupos aqui, né? O primeiro grupo seria a soberba em relação a uma postura autocrítica, né? A gente passou por uma fase, a segunda metade da década passada, foi uma fase extremamente favorável em termos de crescimento econômico global, e foi uma fase extremamente favorável em termos de preços de commodities. Seria um momento adequado para a gente aproveitar aqueles momentos, né? Aproveitar o momento e arrumar a casa, né? Como a gente diz assim, do ponto de vista pessoal, você arruma a casa, você arruma o telhado quando está fazendo sol, não quando está chovendo, né? Então a gente questiona o que eu levanto aqui. Será que a gente, como empresário, como parte da sociedade, como consumidor, qual que é o nosso comportamento quando a gente vê uma conjuntura essencialmente favorável, se é uma conjuntura da gente se preparar para tempos piores, ou se é uma conjuntura, ou se a gente só acaba se aproveitando dessa situação para obter benefícios de curto prazo, né? Do ponto de vista econômico, acho que foi um momento onde os nossos formuladores de política acreditaram que a bonança econômica era fruto das políticas realizadas, muito mais do que uma conjuntura internacional desproporcionalmente favorável, né? E o que a gente tem hoje, né? Agora, o que a gente enfrenta? Uma conjuntura internacional que não é tão favorável. A gente enfrenta um cenário onde os preços de commodities estão em queda. Quando caem os preços de commodities, a gente recebe menos pelas nossas exportações, né? Então, o efeito renda na economia brasileira passa a ser adverso. É como se tivesse uma transferência de renda ao contrário, das economias exportadoras para as economias consumidoras de commodities. Então, agora a gente tem que se ajustar. Agora a gente tem uma situação onde vai ser mais difícil obter renda a partir das nossas exportações, né? Isso, obviamente, tem um impacto relevante na taxa de câmbio, de forma, passando para a parte prática, né? O segundo conjunto de valores que eu queria discutir é o tema da indulgência e da parcimônia, né? Do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do empresário, né? Do ponto de vista da sociedade, é interessante perceber lá para 2012, quando teve um ciclo de expansão de crédito extraordinário que levou a consumo muito forte de compra de veículos, muito acelerada, que acabou gerando um excesso de endividamento, que acabou gerando um aumento da inadimplência. Hoje a gente passa por uma situação reversa.
onde o crédito para financiamento de veículos é mais escasso, onde a indústria automobilística enfrenta mais dificuldades de manter o ritmo de produção em função daquela decisão de consumir a todo custo num primeiro momento, ao invés de poupar, ao invés de investir, né? E da mesma forma a gente viu o governo aumentando o seu gasto público nesse período, nos últimos 10 anos, de forma bastante acentuada, crescimento dos gastos públicos sempre acima de 10% por ano, aumento de crédito também por parte de bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tudo isso para permitir um aumento de endividamento e alavancagem de consumo, né? Indulgência, né? Pouca opção por parcimônia, por investimento. E o que isso causa agora? Isso causa a necessidade de você fazer um ajuste fiscal, a necessidade de cortar gastos, a necessidade de aumentar imposto, a necessidade de eliminar subsídios, né? Corrigir tarifas públicas, eliminar o subsídio da energia elétrica, corrigir os preços de energia elétrica, reduzir a oferta de crédito na economia. E tudo isso tem, obviamente, um impacto recessivo sobre o crescimento, tem um impacto recessivo sobre as empresas, né? Então, aquele excesso de indulgência, aquela vontade, aquela vontade de gastar, de consumir, vai ter que dar margem a um período agora de maior parcimônia, o que obviamente tem um impacto grande sobre o crescimento da economia. O tema da ambição e da parceria, né? Eu coloco como um fator de ilustração a ideia de que o negócio ele é bom quando ele é bom para ambas as partes, né? Quantas vezes a gente, no nosso comportamento pessoal, né, entre a nossa comunidade, a gente adota alternativas que sejam boas para todas, para a comunidade, para todos de uma forma geral. Quantas vezes que a gente, como empresário, como empresa, faz negócios pensando na sustentabilidade do negócio e no bom resultado para ambas as partes? E quantas vezes a gente age de forma mais ambiciosa, né? Do ponto de vista de política econômica, eu ilustro com o caso da produção de petróleo no Brasil, né? O Brasil, em 2007, encontrou petróleo em águas profundas, no pré-sal, e de repente pareceu que aquele era o passaporte para o futuro do país, que o país ia ter uma riqueza tão abundante que ele não ia precisar se preocupar com mais nada. Já estava sendo discutido como que ia ser gasto o dinheiro a ser recebido com a exploração desse petróleo. Alterou-se a lei para a exploração do petróleo, determinando que a Petrobras devia ser o principal parceiro estratégico de todos os investimentos. E, obviamente, na medida que a Petrobras teve que participar de todos os investimentos, a Petrobras teve que tomar um nível de endividamento substancial, né? Decidiu-se também que era tanto dinheiro, e um dinheiro tão fácil, que a gente poderia abrir mão de qualquer conceito de eficiência. A gente poderia colocar cláusulas de conteúdo nacional nos produtos e serviços adquiridos pela Petrobras, de forma a desenvolver a indústria doméstica, mesmo que a custo de uma eficiência menor. Decidiu-se também que era tão favorável o cenário em termos de riqueza a ser gerado pela empresa, que a Petrobras subsidiaria o preço da gasolina. Enquanto o preço do petróleo foi para $110 o barril, a gente manteve os preços da gasolina muito mais baixos aqui no país, para subsidiar o consumidor de combustível. A sociedade, como acionista da Petrobras, decidiu subsidiar o consumidor de combustível, né? O que temos agora? O que isso gera agora? Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é o fato de que tivemos que aumentar o preço da gasolina quando estava todo mundo baixando, para poder compensar por esse período de vacas magras. A Petrobras vai ter que cortar substancialmente seus investimentos na economia brasileira. E a Petrobras se tornou o mais importante investidor do país. Só a Petrobras é responsável por mais do que 10% dos investimentos totais na economia. Então, só a Petrobras, se tem que cortar investimento na ordem de 20%, gera um impacto no PIB de 0,4 pontos percentuais. Só a Petrobras gera um impacto substancial na economia brasileira pela decisão de reduzir os investimentos em função da ausência de recursos para manter o fluxo de investimentos, né?
também em função de, provavelmente, valores equivocados e decisões que foram também equivocadas, né? Note que eu falo dos valores, eu estou pensando aqui muito do ponto de vista econômico, não estou entrando nem no aspecto de corrupção ou no aspecto de ilegalidade, estou falando do ponto de vista de decisão de gestão, né? Quarto conjunto de valores que eu mencionaria: tempestividade e procrastinação, né? Quantas vezes a gente, na nossa vida pessoal, decide adiar alguma coisa que é importante, né? Quantas vezes que na nossa empresa também a gente adia uma decisão que é uma decisão difícil, que pode ser difícil. E a gente sabe que do ponto de vista empresarial e pessoal, quanto mais você adia uma decisão, algum ajuste que você precisa fazer, alguma correção de rumo, mais difícil fica, maior é o custo dessa correção no momento futuro, né? E aqui, do ponto de vista de políticas públicas, eu vou ilustrar com o caso da inflação. O Brasil, durante vários anos, teve a oportunidade de trazer a inflação para um nível compatível com o das economias emergentes. 3%, 3,5%, não estou falando nem o 4,5%, que é a nossa meta. Toleramos a inflação acima do teto superior da meta, em 6,5%, acima de 6,5%, perto, não acima de 6,5%, mas acima de 6% por algum tempo. E hoje o que a gente tem? Uma inflação que está subindo, já ultrapassou o teto da meta, e um Banco Central que sobe taxa de juros no momento que a economia entra em recessão. É uma política que parece fazer pouco sentido, né? Então, também é para pagar o preço de um valor equivocado do passado, de postergar resolver o problema, fazer um remendo. Em vez de resolver o problema da inflação, dar um incentivo aqui, baixar um preço ali, um subsídio acolá, para poder obter um ganho de curto prazo, ao invés de obter um ganho estrutural na dinâmica de aumento de preços. Então, quinto conjunto de valores que eu mencionaria, é o mais importante, quando a gente vai falar de Brasil: eficiência e competitividade de um lado, comodismo de outro, né? Eu acho que esse valor, do ponto de vista pessoal, ele se mostra na medida em que a gente avalia quais são os incentivos e a força das pessoas para buscar melhorar o seu capital humano, né? Quais são os incentivos e qual que é o grau de convicção que as pessoas estão buscando hoje em dia melhorar sua própria condição como ofertador de mão de obra no mercado de trabalho, estudando mais, se tornando mais produtivo, ou se a gente tem uma população que caminha para um lado mais voltado para o comodismo, mais voltado para o lado de buscar uma brecha no sistema, algum tipo de brecha na legislação que permita alguma transferência de renda e proporcione a oportunidade para essa pessoa de não precisar, de repente, trabalhar. A gente viu nos últimos anos um forte crescimento daquela parcela do nem na sociedade brasileira, que é aquela pessoa que nem estuda e nem trabalha, né? Isso, obviamente, tem implicações substanciais para a economia e para a vida dessa pessoa também, né? Tivemos também, obviamente, o lado bom, né? Muita gente adiando a sua entrada no mercado de trabalho para estudar mais. Mas hoje em dia a gente questiona até que ponto as pessoas estão realmente buscando se desenvolver na sua atividade profissional ou buscando brechas no sistema, na lei, para receber uma bolsa aqui, um incentivo acolá e poder minimizar o seu esforço no sentido de produzir riqueza. Até que ponto as empresas também, como empresário, nós, as empresas de uma forma geral, temos incentivo para buscar eficiência, buscar melhoria de tecnologia, buscar inovação, ao invés de bater na porta de Brasília, do governo, tentar um incentivo aqui, um incentivo acolá, uma transferência, uma exceção, né? E do ponto de vista global da economia, o que resulta? O que a gente tem? A gente tem hoje o tema da competitividade, uma economia que se tornou muito pouco competitiva, né? O Brasil, desde 2003, vem apresentando um crescimento de salários reais bem superior aos ganhos de produtividade, né? Algo que é necessário, a expansão de salários, que é algo que é sempre desejado, socialmente desejável, socialmente necessário, mas precisa ser acompanhado por ganhos de produtividade, né? Do ponto de vista individual, todo mundo gostaria de ter seu salário aumentado sem a contrapartida em ganhos de produtividade,
né? Agora, do ponto de vista da empresa, significa uma transferência de renda. A empresa transfere renda para as famílias. E se a empresa vê as suas margens contraídas, transferindo renda para uma mão de obra cuja produtividade evolui de maneira insatisfatória, essa empresa ela vai optar por investir menos, né? Essa empresa não vai investir, vai reduzir a oferta de bens e serviços. A gente vai começar a ver gargalos na economia brasileira. Você tem renda, você tem gente disposta a consumir, você tem recursos, só que você não tem produtos para oferecer. Aí quando vem um incentivo, vem um crédito, vem um aumento de salário mínimo e vem uma propulsão ao consumo, ao invés disso gerar mais produção, isso gera mais importação e mais inflação. O tema da competitividade e da produtividade é muito relevante. O Brasil é um país caro para produzir. Ele está entre as 25 maiores economias exportadoras, ele está entre os 5 mais caros para se produzir uma unidade de produto. O custo unitário do trabalho em dólar para produzir uma unidade de produto manufaturado no Brasil aumentou 4 vezes desde 2003. O custo unitário do trabalho para produzir uma unidade de produto aumentou 4 vezes em dólar desde 2003. Como que a gente resolve isso? Com produtividade, competitividade, condições, instituições, né? Qual que é a maneira? Se a gente não consegue resolver a competitividade pelo lado bom, a gente pode resolver pelo lado mal. E o lado mal, entre aspas, é a depreciação da taxa de câmbio, né? A depreciação da taxa de câmbio que a gente já está assistindo. A gente estava com câmbio de 1,70 a 1,80 há 2, 3 anos atrás. Hoje estamos com um câmbio de 3,20, e ele de 3,10, 3,20. Ele tende a continuar depreciando nos próximos anos, porque se a produtividade não veio gerar competitividade, o único jeito é baixar o custo da mão de obra em dólar, já que a gente não pode baixar em reais, pela restrição trabalhista, da legislação trabalhista, o custo da mão de obra cai em dólares, porque a moeda se desvaloriza. É uma forma do país se tornar mais competitivo, sem de fato ter feito qualquer tipo de reforma no aspecto tecnológico, no aspecto de produtividade, né? Então, e agora, de novo, o que isso gera? Isso gera um câmbio que entra numa trajetória de depreciação. Essa depreciação bate na inflação. Na hora que bate na inflação, você tem que adotar medidas para tentar conter o crescimento da inflação. Invariavelmente, essas medidas vão levar a uma desaceleração do crescimento, a um crescimento mais baixo, e isso aprofunda também a recessão, né? Junta tudo. Então, né, junta tudo isso que eu disse, né? Soberba, um ambiente externo mais adverso, né? O tema da soberba, eu gosto de usar como exemplo também a água, a oferta de energia elétrica, né? A gente estava conversando muito no início aqui, lá no coquetel, a respeito da oferta de energia, oferta de água. Aqui no Brasil, de repente, se tornou um palavrão você falar em racionamento. Ninguém quer falar em racionamento, porque falou em racionamento perde a eleição. Então ninguém fala em racionamento. Eles fazem racionamento na Califórnia, fazem racionamento na Europa, mas no Brasil não pode, porque o Brasil é um país abençoado por Deus, tem tanto recurso natural, e a gente não pode sacrificar o nosso consumo de água, os nossos 25 minutos de banho, né? Porque isso seria muito ruim para o nosso bem-estar. Ou seja, essa visão de soberba, de que a gente não é sujeito a fazer nenhum tipo de sacrifício e também não precisa ter uma autocrítica, né? A indulgência vai levar, o excesso de indulgência do passado vai levar a corte de gasto, eliminação de subsídios, né? A ambição do passado vai levar à redução dos investimentos da Petrobras. A procrastinação no combate à inflação do passado vai levar ao aumento de juros. A ineficiência, a dificuldade de elevar a produtividade do país, melhorar a competitividade, vai levar à depreciação da taxa de câmbio, né? Tudo isso leva ao quê? Leva a um ajuste da economia, leva a um período de muitas dificuldades econômicas, leva a um período de recessão. Por isso a gente projeta que a economia brasileira esse ano deve contrair em algo como 1,5%, é a nossa projeção para o PIB. A inflação deve fechar o ano em algo como 8,5%, e a inflação 8,5%, a taxa de câmbio deve ficar ao redor aí de uns 3,20, mas continua se depreciando ao longo do tempo. A gente projeta 3,60 para a taxa de câmbio no final do ano que vem, né?
A boa notícia é, se a gente não está falando em tempestade perfeita, se o que a economia brasileira passa no momento não é consequência de fatores que estão além do nosso controle, isso significa que a gente pode mudar de atitude, que a gente pode mudar de política, que a gente pode mudar a gestão e reverter esses fatores negativos e transformá-los numa força de transformação e de evolução, né? Eu acho que a gente já está vendo isso na abordagem econômica do início do ano, né? O ministro Levi conta com a confiança do mercado no sentido de que ele vai ajustar as contas públicas, vai reduzir os gastos do governo e vai colocar o governo de novo numa trajetória de solvência. Isso vai custar corte de gastos, aumento de impostos, será recessivo no curto prazo, mas para que tudo isso? Para que a gente possa, em algum momento, retomar a confiança, que foi mencionada pelo prefeito Geraldo Júlio. Retomar a confiança de que o país, que não vai haver dúvidas, não vai haver questionamentos quanto à capacidade do país de honrar seus compromissos, que não vai haver questionamento quanto à capacidade do país de manter a inflação baixa. O Banco Central não vai precisar dar um choque de juros. A inflação, se ela estiver baixa, a gente acredita que a política monetária vai poder se manter expansionista. Que o endividamento está sob o controle, né? Que a gente conseguiu fazer um ajuste de consumo para as famílias, de forma que não existam incertezas em relação a eventuais picos de inadimplência. Essa retomada da confiança, ela vai custar um período de ajuste, que ocorrerá em 2015, como eu já disse. Mas a gente acredita que as medidas estão sendo encaminhadas na direção correta, para que esse ajuste seja feito e a gente possa se recuperar. Em 2016, a gente acredita que a economia voltará a crescer, que a inflação vai cair dos 8,5% desse ano para algo como 6,5% no ano que vem, ou até 6%, e que a taxa de juros pode cair, né? Como eu disse no início, parece um contrassenso a taxa de juros está sendo aumentada no momento que a economia passa por uma recessão. E né? Mas acredito que ao longo do segundo semestre, esse tipo de contrassenso vai ficar mais claro e a política monetária vai ser flexibilizada. Por isso que a gente projeta 11,75% para a taxa de juros ao final desse ano e 10% para a taxa de juros ao final do ano que vem. A economia brasileira tem que passar por esses ajustes e, na nossa visão, se realmente os ajustes foram implementados, e quanto mais drástico eles forem, mais cedo a gente retoma, mais cedo o Banco Central pode baixar a taxa de juros e mais rápida pode ser a recuperação. Recuperação para quanto? Uma recuperação para a gente voltar a crescer uns 2,5% a partir de 2016, estou falando média do Brasil, né? 2016, 2017, talvez não em 2016, a gente cresça um pouco menos ainda, mas uns 2,5%, o que é um crescimento muito baixo, né? Por que a gente não pode crescer mais? Porque para crescer mais, além da gente corrigir a gestão, a gente tem que corrigir os valores. A gente tem que ter um choque, tem que ter reformas do ponto de vista de mentalidade dos consumidores, das famílias, dos empresários e do governo. Temos que passar a alimentar valores voltados à eficiência. A gente tem que sair da armadilha que é chamada a armadilha da pobreza. Os países chegam numa renda per capita ao redor de $12.000, mais ou menos, por pessoa, e tem dificuldade de se desenvolver a partir desse ponto. A China está longe, a China está com 5, 6, 7 mil dólares de renda per capita, está lá embaixo, o Brasil está com 12, 13, então a China está num outro patamar de desenvolvimento, por isso que cresce mais. A dificuldade é crescer a partir dos 12, 13 mil dólares per capita. Por que é difícil daí? Porque para crescer desse ponto você precisa de produtividade. Cada atividade tem que ser mais produtiva. Quando você é muito pobre, você transfere fatores. Quando um país é muito pobre, você realoca fatores. Você pega uma economia agrária, industrializa, ela cresce muito rápida, né? Você tira o pessoal das áreas rurais, leva para as cidades, essa pessoa fica muito mais produtiva. Nos últimos 10 anos, a gente passou por um forte aumento de renda média, mas era um aumento de renda média calcado na incorporação de mão de obra. Tinha muita gente desempregada, trouxe esse pessoal para o mercado de trabalho, a renda média cresceu. Daqui para frente, precisa ter produtividade. Cada pessoa, cada segmento, cada empresa precisa aumentar a sua própria produtividade. E aí a gente tem que começar a falar em eficiência, competitividade,
infraestrutura, inovação, tecnologia, meritocracia. Esses valores precisam começar a ser alimentados para que o país possa entrar num ciclo de crescimento sustentado, de renda e de competitividade. Para isso, o que a gente precisa? Além de mudanças de mentalidade, precisamos de reformas. E tudo que a gente falou, que parece que o país está no caminho certo para retomar o crescimento, envolvem políticas macro de curto prazo. Não estamos vendo na agenda as reformas que vão trazer competitividade, que vão trazer eficiência, a melhora da infraestrutura, o salto da tecnologia, né? O foco na educação é fundamental, todo mundo sabe, mas não bastam recursos. O país não investe pouco em educação, investe mal em educação, né? O Brasil também não investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, investe mal em pesquisa e desenvolvimento. O número de patentes por pesquisador no Brasil é abaixo da média, enquanto o volume investido é acima da média. O volume brasileiro investido em educação é acima da média, enquanto a escolarização é abaixo da média. Muito foco a gente tem visto por parte, nas campanhas eleitorais, foco no gasto. Eu vou aumentar o gasto aqui, eu vou aumentar o gasto ali. Pouco foco na eficiência do gasto. Eu vou obter esse resultado. Cada real investido nesse setor, eu vou verificar se realmente é a melhor forma de investir ou se tem uma outra forma que é melhor, mais eficiente, né? Uma flexibilidade maior do mercado de trabalho é desejável para obter do trabalhador também a máxima eficiência, a máxima produtividade, não onerar demasiadamente a empresa com regulamentação complexa. Parcerias público-privadas dentro daquele valor, né, valor de parceria, daquele valor de cooperação, né? Se você tem o know-how do lado do empresariado, os recursos para investir do lado do sistema financeiro, da poupança das famílias, o governo não precisa fazer todos os investimentos, é só ele criar um ambiente propício aos negócios e o empresariado vai lá e vai investir, vai obter um retorno satisfatório para si e para a sociedade, né? Repensar a participação do BNDES, com todo o crescimento do crédito que o BNDES apresentou nos últimos anos, a gente não teve uma resposta em termos de avanço tecnológico ou de avanço de produtividade. Os recursos foram alocados para empresas que tinham acesso ao mercado de capitais, sem grandes saltos em produtividade ou desenvolvimento de um determinado setor. A gente viu também aí o que dá para trabalhar também é na carga tributária, né? Carga tributária muito onerosa, como eu falei, o governo arrecada 35% do PIB em impostos e investe 2% do PIB, gasta 33% do PIB, gasta demais, né? Melhorar a complexidade das relações de trabalho, da regulamentação. Todo mundo sabe que uma empresa de 20 mil funcionários lá nos Estados Unidos precisa de 5 advogados para tomar conta dos aspectos trabalhistas. Aqui no Brasil precisa de 25, né? Todo mundo sabe que você precisa, em média, nos países latino-americanos, de 400 horas, homem, para pagar os 3 principais impostos, enquanto no Brasil você precisa de 2.400 horas, homem. O sistema é extremamente complexo e ele não gera os incentivos corretos para a poupança, para o investimento, gera mais incentivos para o consumo. A tributação, ela onera demasiadamente as classes mais baixas e são extremamente custosas para as empresas, né? Agora, dizendo tudo isso, parece que é um caminho que não tem volta, que é uma situação que não tem solução. Não é verdade. Precisa fazer as reformas. Agora a gente precisa passar por uma fase de reformas. O Brasil tem diversas vantagens. A posição fiscal não é tão ruim quanto parece. É um ajuste fiscal difícil, mas ele é pequeno comparado com o ajuste de outras economias do mundo. No Brasil é 3% do PIB. A Espanha teve que fazer um ajuste de 10%, os Estados Unidos de 6%, 7% do PIB. A nossa posição externa nunca foi tão favorável. O Brasil é credor líquido de dívida externa. O Brasil tem mais reservas do que dívida externa. Nunca teve isso na história, né? A demografia do país é extremamente favorável. A população em idade ativa cresce mais rapidamente que a população em idade não ativa. Uma demografia extremamente favorável. O crédito tem espaço para crescer. A penetração do crédito pode crescer de forma sustentável na medida em que os prazos se alarguem e os juros caiam. Aí você pode aumentar o endividamento das pessoas sem que elas sejam mais oneradas,
que elas vão pagar menos juros e vão ter um prazo maior. O desemprego no Brasil está muito baixo, a gente vai ter que fazer um ajuste partindo de um desemprego muito baixo. A Espanha, a Grécia tem que ajustar a economia com desemprego de 25%, o Brasil tem 5% de desemprego. E finalmente o tamanho de mercado. O Brasil é uma economia, a 7ª maior economia de consumo do mundo, é o 4º maior atrator de investimento estrangeiro direto do mundo. Então, ainda que você passe por uma crise, o mundo olha para o Brasil e o mundo investe no Brasil. Portanto, a minha conclusão é que a gente assistiu aí algumas decisões equivocadas de política, a gente imagino que tem alimentado valores equivocados, que tenham nos levado a ser menos produtivos, menos meritocráticos, menos competitivos. Acho que a gente está no caminho certo na parte macro, mas ainda não vi um esforço no sentido de voltar e trazer à tona uma agenda de reformas, né? Eu acho que a conclusão que eu chego é que para que a gente possa realmente, o passaporte para o futuro, para que a gente possa se desenvolver como sociedade, sair da armadilha da renda média, a sociedade como um todo ter que pensar de uma forma diferente e ter que cultivar valores diferentes. Mais autocrítica, menos soberba, mais parcimônia, menos indulgência, mais parceria, menos ambição, mais tempestividade, menos procrastinação, mais eficiência, menos comodismo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores. Mais uma vez agradeço a todos e convido todos agora ao debate. Muito obrigado.